Então, nas aulas, nas aulas anteriores, né, nós trabalhamos em detalhe as representações do grupo SO2 e da álgebra de Midi SO2, da álgebra de Midi SO2. Concluímos, né, sobre a existência de um espaço 2J mais 1 dimensional. Nesse espaço nós adotamos como vetores de base, né, os autoestados simultâneos daquele operador que a gente chamava J2 e do JZ, e fizemos toda a construção. Então, nós sabemos, e trabalhamos também, a gente foi até o caso do spin 2 do Graviton, né? A gente trabalhou o spin 0, o spin meio, o spin 1, trabalhamos o spin 3 meios aí também, né? Foi, João? 3 meios e 2, né? E 2. Então, a gente fez toda a sequência dos spins correspondentes às partículas fundamentais, né, das quais a gente fala no modelo padrão e na gravitação quântica, uma física além do modelo padrão. Então a gente falou do spin 0, que é mais ou menos onde está o setor de Higgs, do spin meio, que é o setor fermiônico, onde estão os quarks e os leptons, do spin 1, que é o setor dos bósons vetoriais, o spin 3 meios, que é onde pode ser que seja um possível candidato, né, a partícula fundamental com spin 3 meios é o gravitino, e spin 2, o gravito. Então a gente fez toda a sequência dos momentos angulares, né, inteiros e semi-inteiros entre 0 e 2. Agora, vamos fazer a aplicação dessa álgebra direto na mecânica quântica. Então, para isso, nós vamos ver na mecânica quântica o que é o momento angular, para poder, depois, a gente agora simplesmente transferir tudo que está aqui, pura teoria de grupo, botar o H cortado no lugar certo para representar o momento angular orbital e para representar o spin na mecânica quântica. E aqui eu estou falando do oscilador harmônico bidimensional. Nós vamos estudar o oscilador harmônico bidimensional quântico, né? Que é o oscilador bidimensional já na versão quântica, não o oscilador bidimensional clássico, que é o que a gente sabe da mecânica clássica, para poder ver que aqui também aparece uma álgebra de Midi SO2. Bom, então vamos fazer a seguinte coisa. Mecânica quântica, né? Para quem não sabe, nada, eu vou fazer uma introdução muito rápida do que são, né, do que é a descrição dos operadores, do que é a posição, do que é o momento, do que é o momento angular da mecânica quântica. Se alguém precisar dar uma olhada nesses fundamentos, né, para quem nunca viu mecânica quântica, no site do professor Global, nos cursos, né, um daqueles links lá, não sei se é iniciação científica, um daqueles links, tem um curso que eu dei uma vez para o pessoal da iniciação científica, uma introdução à mecânica quântica. Faz bem uns 3 anos, talvez, não sei se foi 2010, se foi 2009, eu tenho a impressão que foi 2010. Está no site do professor Global. Introdução à mecânica quântica. Então, quem quiser olhar com mais detalhes, olha lá. Eu aqui vou jamais direto, mas vou tentar dar o fundamento para que vocês possam seguir, mesmo que não compreendam tudo, possam seguir vamos dizer assim, o fio do discurso. Bom, na mecânica quântica, o que é fundamental para a gente introduzir essa descrição de operadores é que na mecânica quântica, nós desvinculamos, né, a noção de partícula como sendo uma noção muito absoluta, e a gente começa a trabalhar a questão da dualidade. Então, existe na mecânica quântica, que é chamada princípio da dualidade de de Broglie, que introduz uma relação, quer dizer, uma dualidade, uma situação em que, por certos momentos, a partícula se comporta como tal, e em outros momentos, a partícula se comporta como uma onda. Então, tem uma dualidade entre onda e partícula. Então a gente às vezes desconstrói. Ô Ricardo, deixa eu falar com gente, que saudade. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. E sem saber o que eu olhei tarde. Não tem problema, que hoje a gente vai isso é diferente, passava para depois já bom, aí eu estava lá no chão. Beleza, obrigado. Então nós temos essa dualidade entre partícula e onda. Então, claro, na mecânica clássica, né, a gente escreve a partícula como uma partícula tridimensional pela sua posição. Instantaneamente, a gente fornece a sua velocidade ou o seu momento linear. A gente conhece a posição, conhece a velocidade, conhece
momento. Bom, essa aceleração em princípio, mas a gente pode determinar simultaneamente a posição, a velocidade e o momento, que é mv. Né? E, claro, usando a lei de Newton, né, a gente determina a trajetória da partícula sabendo as forças que atuam. Quando a gente desvincula, a gente fala da mecânica quântica agora, existem evidências de que uma partícula ela pode perder o seu aspecto corpuscular e passar a se comportar como uma onda. Então, nem sempre a partícula está bem localizada, bem definida, mas ela está espalhada. E aí, na versão de onda, os parâmetros fundamentais de uma onda, as grandezas fundamentais que descrevem uma onda, além da amplitude, então uma onda é caracterizada por uma amplitude, que é o que vai estar ligado à energia dessa onda, essa amplitude muito grande, muito baixa. Ela é caracterizada por um comprimento de onda, e é caracterizada, ela tem uma velocidade, vamos botar, ela tem uma amplitude, ela tem uma velocidade de propagação, a onda se propaga a uma certa velocidade. Essa onda, ela, além de ter essa velocidade, ela tem um comprimento de onda, que vai caracterizar as vibrações dela, ou ligado ao comprimento de onda, a gente pode também associar uma frequência. Né? E a gente sabe que, por uma onda, né, a frequência e o comprimento de onda, a gente consegue relacionar, né, com a velocidade de propagação. Por exemplo, se nós pegarmos uma onda plana do tipo psi, com uma certa amplitude, né, seno, né, de kappa x menos ômega t, a gente sabe que o período dessa onda, porque a gente sabe basicamente que esse objeto aqui é o que dá a direção de propagação, o chamado vetor, eu estou só falando uma direção, vetor de onda. Se a gente escrever essa relação, a gente sabe que botando, né, esse módulo de kappa aqui, ômega sobre módulo de kappa, nos dá a velocidade de propagação da onda. Né? Que aqui a gente sabe, se a gente fatorar, se a gente fizer o produto escalar aqui, módulo de kappa, né? Não sei que o vetor de onda esteja apontando na direção x. Então eu tenho kappa x menos ômega t, eu fatoro kappa, que fica ômega sobre kappa, fica uma função f de x menos ômega sobre kappa t. E é isso aqui que a gente identifica, né? X menos dt, como a velocidade de propagação da onda. Então a gente tem essa relação aqui, a gente sabe que o comprimento de onda lambda, né? Ele é 2π sobre módulo de kappa. Então a gente pode relacionar aqui esse ômega sobre 2π aqui é igual a V módulo de kappa. Ômega é 2π sobre período, né? Ômega é 2π, ômega é 2π vezes a frequência, μ. Então aqui tem ômega 2π vezes a frequência, isso aqui é a frequência angular, vezes a frequência em hertz, 2π. Então isso aqui é μ igual a módulo de kappa vezes V. Então vou botar esse módulo aqui. E vamos botar aqui o módulo de kappa. Deixa eu colocar aqui deixa eu apagar isso aqui, vou botar de outra maneira. Eu quero aproveitar o comprimento de onda aqui. Então, esse módulo de kappa aqui, vamos botar assim. Eu tenho então, a gente está relacionando ômega sobre 2π, ômega sobre 2π, quero apagar isso aqui, deixa eu voltar, só um instante. Então, nós temos essa relação aqui do comprimento. Vamos pegar aqui, então, ômega está certo. Ômega, deixa eu só colocar aqui, ômega, módulo de kappa, módulo de kappa vezes V. Tá lá. E a velocidade. Vamos substituir esse módulo de kappa sobre 2π pelo comprimento de onda. E aqui V. Agora, essa frequência, esse ômega, que é a frequência angular, é 2π vezes μ. Então a gente tem que a velocidade de propagação da onda, né, é o comprimento de onda dela, vezes
vezes a sua frequência. Então a gente relaciona comprimento de onda e frequência, velocidade de propagação. É o que está acontecendo aqui. A gente pode usar ou comprimento de onda ou a velocidade, né, para pegar a frequência ou o comprimento de onda. Usar um dos dois, porque eles estão ligados com a velocidade. Então isso é a descrição ondulatória. A gente faz isso para ver isso. Na mecânica quântica, como a gente diz, uma partícula pode ser associada a uma onda. Uma onda, em certos... Isso vocês podem buscar, não vou fazer isso aqui. Tem os experimentos clássicos, né, que revelam o comportamento ondulatório da partícula. Então, o comportamento ondulatório da partícula fica, por exemplo, por conta da difração de elétrons. Então, quando a gente estuda a difração de elétrons, os elétrons sendo jogados, né, numa estrutura cristalina, eles sofrem difração como se fossem verdadeiras ondas. Então, a gente consegue ligar que os elétrons estão se comportando como onda. E, por outro lado, vocês sabem que existem várias evidências, né, também nessas experiências clássicas do início do século XX, que a onda se comporta, tem uma natureza corpuscular, como, por exemplo, o efeito Compton, o fóton, que é espalhado por um íon ou por um átomo, ele interfere, ele interage com o átomo, se comportando como uma partícula, numa colisão. O efeito fotoelétrico também, né, dá ao fóton característica corpuscular, efeito fotoelétrico, efeito Compton, isso, e a radiação do corpo negro também. Então, tudo isso são experiências, né, do início do século XX, que fazem essa relação onda-partícula, partícula-onda. Difração de raio-x mostra que elétrons podem se comportar como partículas, ondas, e, por exemplo, o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, mostra que ondas, que são os fótons, podem se comportar como partículas. Então a gente tem essa dualidade. Então o que a gente vai precisar na mecânica quântica é imaginar que uma partícula vai tomar esse ponto que existe. Vamos pegar uma partícula e vamos dar a essa partícula a descrição ondulatória. E aí de Broglie introduziu, né, e quando a onda se comporta como partícula, então eu tenho que relacionar grandezas daqui com grandezas daqui. A sacação de Broglie foi que ele diz que se uma partícula tem momento linear T, que é mv, então ela está sendo vista como partícula. Se ela for vista como uma onda, essa onda é caracterizada. Então, essa partícula está se propagando com velocidade v. Essa onda tem velocidade v. Mas essa onda é caracterizada ou por um comprimento de onda ou por uma frequência. Então, a relação de dualidade de de Broglie, ele associa, ele diz que a partícula que vai ter a representação ondulatória, que vai se comportar como se fosse uma onda, ela vai apresentar um comprimento de onda que é a relação entre a constante Planck, que é a constante fundamental da natureza, e o momento da partícula. Então, se eu estiver falando de uma partícula, eu vou, sabendo o momento dessa partícula, eu tiro o comprimento de onda dessa partícula. E aí eu vou, com esse valor aqui, eu vou julgar se realmente faz sentido ela ter um comportamento ondulatório. Porque a gente sabe que uma onda se comporta como onda quando o comprimento de onda dela é compatível com as dimensões de comprimento típicas do sistema com o qual ela está interagindo. Ou vice-versa. Se eu tenho uma onda eletromagnética, por exemplo, que tem uma onda de fóton, uma onda eletromagnética invisível, ultravioleta, raio-x, não importa, que tem um comprimento de onda ou uma frequência, ela vai estar ligada, eu posso associar ela com o momento, tá tudo bem? Então, por exemplo, se eu parto do comprimento de onda, né, então eu tiro que o momento vai ser H sobre lambda. Então, se eu tenho uma onda eletromagnética, um certo comprimento de onda, eu vou associar a essa onda eletromagnética uma partícula, que nós chamamos de quantum eletromagnético, que é o fóton, e esse fóton aqui, ele tem momento, né, que é dado dessa forma aqui. Então, por exemplo, aqui, a gente pode escrever essa relação desse modo aqui. Por exemplo, módulo de P vai ser a comprimento de onda 2π sobre K. Eu vou ficar aqui com H sobre 2π. E aqui tem
módulo de capa que vai subir, porque lambda é 2π sobre K. Então aqui vai ficar um módulo de capa. Essa constante, né, vocês já devem estar acostumados, a constante Planck dividida por 2π, como ela aparece com muita frequência, a gente define aqui uma nova constante, que é o H cortado. Então a gente tem essa relação, isso aqui vale para os módulos, e a gente tem essa relação estendida para os momentos. Então, para uma onda, eu relaciono, se eu sei o vetor de onda, eu acho o momento. E aí eu vejo, essa onda se comporta como uma partícula do momento P. Ou vice-versa. Se eu tenho uma partícula com momento P, e ela vai ter um comportamento ondulatório, então a onda associada a ela vai ter o vetor de onda K. Então essa relação aqui é a relação de de Broglie, né? Que me associa, né? Onda, partícula, partícula. No caso, por exemplo, especial da radiação eletromagnética, quando a gente está falando de fótons, a gente está falando especialmente do eletromagnetismo dos fótons, né? A gente sabe que existe uma relação entre a energia e o momento, né, de uma partícula com massa de repouso Lula. Seja o caso do fóton. O fóton seria uma partícula de massa de repouso Lula. Essa é a relação relativística. Então, esse E aqui, vamos colocar aqui, esse momento aqui é H cortado, módulo de capa. Mas, módulo de capa vezes C, onde é que eu coloco, né? Substituo essa relação aqui, e vai aparecer esse módulo de capa vezes C, isso é a frequência. Para uma onda eletromagnética livre, se propagando livre, né? A frequência angular dela é módulo de capa vezes C, né? Sai lá das equações de Maxwell, né? Para radiação eletromagnética livre. Então, módulo de capa vezes C é o ômega. Então, nós temos uma relação aqui que me dá, né, me associa uma onda eletromagnética com frequência angular ômega, ela vai corresponder a um fóton com essa energia. Essa energia que está associada a esse momento. E essa relação aqui, né, ela está me dando se eu sei o vetor de onda, eu sei o momento. Então, eu faço a passagem, né, onda-partícula daqui para cá. Então, essa relação de de Broglie, que é a relação que dá o H cortado, dá o H a constante Planck, né, um significado bem especial, porque a constante Planck, então, ela faz a passagem, ela faz essa relação, né, essa onda-partícula, partícula, onda. Então, por exemplo, para fótons, então se eu sei a frequência, claro, ômega é 2π vezes U, 2π daqui cancela com 2π daqui, eu posso, se quiser, escrever essa relação em termos da constante de Planck mesmo e da frequência, não da frequência angular. E aí eu vejo, mais ou menos, né, qual seria, eu posso estabelecer uma relação entre frequência e energia do fóton. Então, por exemplo, no caso de um fóton, né, a gente pegar um fóton na região das micro-ondas, deixa eu botar isso aqui. Estou falando isso só porque a gente vai precisar dar um sentido para aquilo que é o momento, para aquilo que é a posição da mecânica quântica. A gente parte daí. Se eu, por exemplo, pegar uma radiação eletromagnética com uma frequência baixa, por exemplo, na região das micro-ondas, né, na região dos 10 a 9 Hz, lembrando-se da constante Planck, né, o H, constante Planck, H, ela é 6,64 vezes 10 menos 10 a menos 34, perdão, joules segundos, tem dimensão de energia vezes tempo. Eu posso converter isso para elétron-volt. Nós sabemos que 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, um joule é 1 sobre 1,6, né? Vezes 10 a 19 elétrons-volts. Então, isso aqui dá para nós 6,64, né? Divididos por 1,6, aproximadamente 4 alguma coisa, né? Mas então isso aqui vai dar, só colocar uma ordem de grandeza, tá? Por favor, Diego, só colocar uma ordem de grandeza. 6,64 dividido por 1,6 dá aproximadamente 4, né? 10 a 19, 10 a menos 34, dá 10 a menos 15. Então, a gente pode estabelecer essa relação que o H, constante de Planck, ela estabelece uma relação entre uma energia de 10 a menos 15 elétrons-volts segundo. Então, ela estabelece uma escala de tempo, né, entre a energia, né, a constante de Planck,
ela está me relacionando uma energia com um tempo. Então, ela me diz que é como se eu multiplicar, né, 10 a menos 15, né, elétrons-volts estão associados a um segundo. Então, essa é a dimensão da constante de Planck. Então, eu posso deixar em conta com 10 a menos 15 elétron-volt ou em Joule. Como a gente vai estar trabalhando no mundo microscópico, falando de objetos muito pequenos, é melhor a gente trabalhar em elétron-volt, que é uma escala mais próxima da escala atômica. Vamos trabalhar com Joule, que é uma escala macroscópica. Então, se eu quiser estudar qual é a energia de um fóton, essa aqui é 10 a 9 Hz, está na faixa das microondas. Então, a energia associada a fótons na faixa, fótons na faixa da microonda, vai ser H-μ. Então, 10 a menos 15 vezes 10 a 9. Então, dá 10 a menos 6 elétrons-volts. Essa é mais ou menos a escala típica energética de um fóton na região dos micro-ondas. Se eu pegar, por exemplo, um fóton na região do visível, a região do visível, a frequência já é na faixa dos 10 a 14, vamos dar 10 a 15 Hz. 10 a 14 Hz, vou colocar 10 a 14 Hz. Então, a energia associada a um fóton na região do visível já está na faixa dos 10 a menos 1. Já estamos chegando, aumentando, 0,1 elétron-volt. Professor, Pois não? vou começar a perturbar já. Pois não. O que é? O senhor está falando sobre as energias e tal, mas o senhor escolheu a escala macroscópica e a escala visível. Essa escala, essa escolha é feita como? No laboratório? Que essa escolha é feita? Não, a escala macroscópica, não, estou dizendo o seguinte, que nós estamos pegando ondas eletromagnéticas. Sim. Ondas eletromagnéticas na região do micro-onda tem frequência de 10 a 9 Hz. Estou dizendo que nós vamos trabalhar com a constante de Planck, tanto faz com Joule segundo, como com elétron-volt segundo. Por que eu vou usar elétron-volt? Porque eu vou estar trabalhando no mundo microscópico. Então as energias envolvidas são muito baixas. Então é inútil ficar trabalhando com 10 a menos 34 joules, 10 a menos 34 joules. Vamos trabalhar com uma unidade de energia mais próxima do mundo microscópico. Então, se você pegar um elétron e submeter ele a uma diferença de potencial de 1 volt, então, o que a gente sabe é que o ganho, né, de energia quando você acelera um elétron, né, por uma diferença de potencial de 1 volt, quer dizer, a carga da partícula vezes a diferença de potencial. Isso aqui me dá a variação da energia cinética de um objeto quando ele é submetido a uma diferença de potencial eletrostático, né, de delta φ. Então, a energia, a carga vezes a diferença de potencial, vezes o volt, a diferença de potencial em volt, te dá a energia em joule. Então, 1 elétron vezes 1 volt, isso aqui é 1 joule. Isso é o que a gente chama de elétron, isso aqui é 1 elétron vezes 1 volt. Qual é a carga do elétron? A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aí aqui vezes 1 volt. Então, coulomb vezes volt é a unidade de energia, me dá a unidade de energia do sistema internacional. Joule. Então, 1 elétron-volt, essa grandeza aqui, 1 elétron acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt, ele ganha uma energia de 10 a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então, se eu trabalhar nessas unidades de energia, isso é 1 elétron-volt. Em joule é 10 a menos 19 joule. Então é muito mais vantagem. No mundo dos elétrons, se eu trabalhar com essa unidade de energia, que ela está próxima do 1, é um número mensurável, grande, do que eu trabalhar com 10 a menos 19 joule. É isso que eu estou dizendo. Então aqui eu fiz apenas uma mudança de unidade de energia para ficar mais próximo da escala das partículas. Isso eu entendi. A minha pergunta foi a seguinte: a frequência. Eu vou escolher qualquer frequência. Como é que você conhece o espectro? Quais são as frequências que você conhece no espectro eletromagnético? Ondas de radar, Sim. Ondas de rádio, micro-ondas de telecomunicações, né? Micro-ondas. Depois você começa a chegar na região do infravermelho, visível, violeta, ultravioleta, raio-x, raios gama. Então, você faz a varredura do espectro eletromagnético. A região de mais baixa frequência, ondas de radar, sonares, sempre na ondas de rádio,
106 MHz, né? Então você está na frequência mega, 10 a 6. 10 a 6 Hz é a frequência de rádio e televisão. 10 a 9 Hz você já está na região dos micro-ondas. Então, eu vou escolher, estou só fazendo um exemplo para vocês. Se eu quiser localizar nas micro-ondas, eu vou estar associado a fótons com energia de 10 a menos 6 elétrons-volts. No visível, região laranjado, amarelo, vermelho, alaranjado, amarelo, verde claro, verde, azul, violeta, eu estou na faixa dos 10 a 14, 10 a 15 Hz. A região ultravioleta, então se eu pegar agora ondas eletromagnéticas na região do ultravioleta, eu já vou estar com frequências na faixa de 10 a 15 Hz. Claro, isso aqui não é um número, sabe? Pode ser 10 a 15, 10 a 16 Hz. Já é a frequência do ultravioleta. Então, o fóton associado a uma radiação eletromagnética na região do ultravioleta, ele já está na faixa do 1 elétron-volt. Eu já estou me aproximando aqui da escala atômica. Nós sabemos que quando a gente tem a energia de ligação do elétron ao próton no átomo de hidrogênio, é de 13,6 elétrons-volts. Então, por exemplo, se eu pegar um fóton ultravioleta com uma frequência de cerca de 10 a 16 Hz, eu já vou ter 10 elétrons-volts de energia. Então, esse fóton já tem energia suficiente, quase, para ceder ao elétron do átomo de hidrogênio e tirar ele da ligação, para fazer o elétron praticamente ionizar o átomo de hidrogênio. Então, as frequências do ultra, por isso que inclusive o ultravioleta é danoso para a saúde, porque ele começa, a gente recebe radiação ultravioleta, a radiação ultravioleta começa a ionizar os átomos que nós temos, porque as moléculas, porque ele já tem energia suficiente para começar a dissociar moléculas, a ionizar moléculas, e isso aí pode ter efeitos danosos para o tecido. Então, na região do ultravioleta, eu já estou chegando na região de ligação, de poder ionizar átomos, mandando embora, tirando elétrons das camadas, porque eu já começo a dar energia na faixa de 1 elétron-volt, 10, vou pegar um fóton ultravioleta com frequência na faixa, como você diz, 10 a 16 Hz, que ainda é o alto ultravioleta, eu vou estar dando 10 elétrons-volt de energia. Então, é um pouco coisa. O fóton ele é bem conhecido como onda, né? Essas diferentes frequências, etc. Que vai do ultravioleta aí ao infravermelho. Agora, o elétron, ele teria uma classificação assim também? Claro, você poderia, se você souber a energia do elétron, você poderia tirar a onda eletrônica, qual é a frequência dela. Se você sabe o comprimento de onda dela, se você tem o elétron, se você sabe que o elétron em um certo momento, como a gente explicou ali pela relação de De Broglie, a partir do momento do elétron, você tira o comprimento de onda da onda eletrônica. E aí, se você sabe o comprimento de onda e sabe a velocidade, você sabe a frequência. Então, você poderia perguntar qual é a frequência dessa onda correspondente a esse. Aí entendo matematicamente, vamos chamar assim. Mas não é matematicamente não. Tecnologicamente. Isso aí. Pessoal... Agora quem não entende sou eu. Não, eu digo assim, tecnologicamente o pessoal tem telecomunicação, televisão, assim, o pessoal avançou, sabe assim, se o elétron, olha, na tal faixa de frequência. Assim, por exemplo, quando você faz um elétron oscilar, né? Você cria nas antenas aqueles dipolos, né, que são elétrons oscilantes, aquele elétron oscilante, a frequência de oscilação do elétron vai emitir onda eletromagnética com aquela frequência. Mas então, é o fóton, né? O fóton que nessas frequências do você emite o fóton, mas quer dizer, a vibração. Agora, se você pega, vamos dizer, se você fazer uma experiência com difração de elétrons, se você joga elétrons de uma certa energia, né, num cristal, e esses elétrons vão ter um comportamento ondulatório, então, sabendo a energia do elétron, eu sei o momento do elétron. Se eu sei o momento do elétron, eu tiro o comprimento de onda do elétron. Agora, a pergunta que você está fazendo é, será que a gente pode usar essas ondas de matéria para fazer tecnologia? Claro que sim. Quando você estuda, por exemplo, você estuda espectroscopia, né? Ou quando você quer estudar a estrutura de cristais, você mandando ondas de elétrons, pela difração dos elétrons, os elétrons nesse caso são ondas, pela difração dos elétrons você tira uma espécie de uma radiografia, né, do que é o material que você está estudando, da estrutura cristalina. Então a tecnologia vem daí, né? O microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, exatamente.
Mas a pergunta que tem, no caso do fóton, a gente tem, já sempre tem esse padrão, né? Micro-ondas, etc. No elétron, eu nunca ouvi falar o pessoal fazer... Entendi. Qual é o espectro, qual é a região de frequência? Pode fazer um cálculo agora. Vamos pegar um elétron. Eu nunca vi o pessoal... Entendi. Microscópico eletrônico, com uma micro-onda de elétron, uma coisa assim, eu nunca vi essa... Sei. Qual é a frequência, qual é a característica espectral das ondas, né, de matéria, por exemplo. Né? Você pode calcular usando. A outra pergunta, José, a fórmula E igual a H ômega, se você tiver uma relação de dispersão diferente, ela vai ser diferente. Isso, eu estou falando de fótons livres. Não, eu estou perguntando. Só para chamar a minha atenção. Essa relação aqui é a onda eletromagnética partícula livre. Certo. Então, se eu falar de uma onda eletromagnética livre, quer dizer, quando a gente escreve essa equação que é H coordenado ômega ou H mi, isso aqui está pressupondo que eu estou falando de um fóton livre. Quer dizer, eu sei a frequência da radiação eletromagnética, eu sei que essa radiação eletromagnética é livre, então ela vai estar descrevendo um fóton, que é uma partícula livre. Sabe? Agora, se eu mudar a relação de dispersão, a relação de dispersão de uma onda, né, quando a gente tem uma certa onda, né, quando a gente escreve, por exemplo, tem uma onda plana, por exemplo, uma onda psi, que é igual a seno de kx menos ômega t. Esse ômega aqui, em geral, ele não precisa ser linear em k. Ômega não precisa ser módulo de k vezes a velocidade da onda. Eu tenho uma relação ômega de k. Eu tenho uma relação fixa, ômega, em termos do vetor de onda. Ômega é uma função de k, uma função que pode ser, em princípio, arbitrária. Isso é o que a gente chama de relação de dispersão. Então, em função dessa relação, é que eu vou poder determinar. Isso aqui vai ter uma relação importante com a energia da partícula associada. Se eu tiver uma relação de dispersão, que é ômega, igual a módulo de kappa vezes, sei lá, C. Vou pegar o fóton, a relação de dispersão típica da radiação eletromagnética livre. Eu multiplico por H cortado aqui, me dá E. Multiplico por H cortado aqui, me dá P. Então eu tenho que a energia é isso aqui. Mas se eu tivesse uma relação de dispersão assim, ômega raiz quadrada de, vamos dizer, um parâmetro alfa vezes K2 mais um parâmetro beta. Alfa e beta não são pares. Se eu tiver uma relação, eu posso ter uma onda em que ômega e kappa não sejam relacionados dessa forma tão simples, estejam relacionados desse modo. Então, por exemplo, se eu multiplicar isso aqui por H cortado, aqui vai ser energia. Se eu multiplicar aqui por H cortado, entra um H cortado ao quadrado aqui. H cortado ao quadrado, K2 é P2. E aqui vai ficar um beta, H cortado ao quadrado. Então, eu agora tenho uma relação em que a energia não é mais o momento, né? Nem é T2 sobre 2M. Eu tenho o momento e a energia da partícula vão estar relacionados por essa equação aqui. Eu teria que A2 é igual a alfa módulo de P ao quadrado mais um beta H cortado ao quadrado. Essa relação, por exemplo, estou colocando esse exemplo, ela é parecida com a relação entre energia e momento com uma partícula massiva. Na relatividade especial, se eu tenho uma partícula livre, massa de repouso M, né, a relação entre a energia e o momento dela é P2C2 mais M2C4. Então, por exemplo, se esse alfa for igual a C2, e se esse beta aqui for M2C4 sobre H cortado ao quadrado, eu estou reproduzindo essa relação. Mas essa relação aqui está me dizendo que eu estou numa situação muito parecida com a relatividade especial. Mas eu poderia ter uma outra relação de dispersão. Por exemplo, se eu tivesse uma relação de dispersão assim, alfa, K4, vamos ver, K4, né? Quer dizer, K escalar K2 ao quadrado, mais um beta, K2, mais um gama. Então, se eu tivesse essa relação de dispersão de ômega e K, e aí eu quisesse tirar, se eu tenho essa relação de dispersão para onda, eu posso me perguntar como é que é a relação entre a energia e o momento da partícula. Então, H cortado ômega é energia. Quando eu jogar o H cortado aqui dentro, vai ficar H cortado ao quadrado K4. Vou botar um H cortado. Então, eu posso fazer isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que alfa sobre H cortado ao quadrado. Mas a energia sempre é H ômega, né? Oi? Por definição, a energia é sempre H ômega. A energia é H ômega, H livre. Essa é a versão de Planck da energia. Então aí eu boto aqui vai ficar beta 2
H cortado ao quadrado, beta H cortado ao quadrado K2, e aqui vai ficar mais gama H cortado ao quadrado. Eu multipliquei por H cortado, então entrou um H cortado ao quadrado aqui. Só que aqui não é conveniente botar H cortado ao quadrado dessa forma. Por quê? Porque isso aqui vai fazer o papel do momento à quarta. Aqui vai fazer o papel do momento ao quadrado. Então eu tenho uma partícula cuja energia depende, né? Então eu teria essa relação E2, vai aparecer no P4. Então a relação entre energia e momento já está fora do âmbito, inclusive, da relatividade de dispersão. Então a relação de dispersão, quando eu tenho uma onda, esse ômega é uma função, em princípio, cara, tudo que vocês até estudam lá, quando vocês estudam velocidade de grupo, né? A gente pode, quando a gente deriva ômega em relação a kappa, a gente ganha o que a gente chama de velocidade de grupo da onda. Isso aqui está mostrando, né, que essa onda, né, é um pacote que se propaga. A velocidade de grupo é a velocidade, eu tenho um pacote de onda, essa velocidade de grupo é a velocidade de pacote, não mais a velocidade de componentes individuais. Então, esse ômega, essa função ômega de kappa é muito importante. Dado um fenômeno ondulatório, é sempre importante a gente compreender muito bem a relação entre a frequência e o vetor de onda. Isso chama-se relação de dispersão. Relação de dispersão no sentido de como é que a onda vai se propagar. É a relação que me diz como a onda se propaga. Qual é a relação entre o comprimento de onda, que a gente sabe que kappa é 2π sobre lambda. Então essa relação, na verdade, ela está me dizendo que ômega, por exemplo, se eu pegar essa relação, ela é isso aqui, K4, né? O módulo de kappa é 2π sobre lambda. Então aqui vai aparecer 2π sobre lambda da quarta potência. Então aparece aqui 2π da quarta sobre lambda ao quadrado. Aqui vai aparecer beta, 2π ao quadrado, sobre lambda da quarta, sobre lambda ao quadrado. E aqui o gama. Então eu vejo a relação. Se eu conhecer o comprimento de onda, ômega é 2π vezes μ. Então, se eu conhecer, se eu conhecer o comprimento de onda, eu sei qual é a frequência. Por essa relação. Então, a relação de dispersão é interessante porque é ela que vai estabelecer, dado o comprimento de onda, qual é a frequência, ou vice-versa, dado a frequência, qual é o comprimento de onda. Então, eu sempre preciso de uma relação, uma onda. Em geral, vocês estão acostumados a trabalhar, né, com ondas que têm relação de dispersão lineares. Por exemplo, né, ômega seria, por exemplo, no caso eletromagnético, ômega é igual, isso é a radiação eletromagnética livre. Mas se eu colocar a radiação eletromagnética, vamos confinada mesma, propagar ondas eletromagnéticas em um tubo, por exemplo, essa relação muda, começa a ter relações de dispersão diferentes. Ou, por exemplo, também, se a gente imaginar uma partícula não relativista, livre, a energia dela é P2 sobre 2m. É a energia da mecânica newtoniana. Se eu pegar essa relação aqui e fizer, vamos supor que essa relação energia e momento é de uma partícula de massa m. Se essa partícula tiver uma descrição corpuscular, digamos que eu esteja vendo a versão quântica dessa relação. A energia é H cortado ômega. O momento é H cortado kappa. Então aqui vai me dar um H cortado ao quadrado, módulo de kappa ao quadrado, sobre 2m. Então esse H cortado aqui cancela com esse aqui. Então eu teria H cortado sobre 2m, módulo de kappa ao quadrado. Então a onda associada a essa partícula que tem essa relação clássica entre energia e momento, ela teria, a frequência dela não seria proporcional ao módulo de kappa, mas quadrática. Então eu tenho uma relação quadrática na frequência e não uma relação linear, como no caso eletromagnético. No caso eletromagnético, né? Então aqui a relação é linear. Por quê? Porque eu estou descrevendo, por exemplo, fótons que tem da equação de Maxwell, sai de rotacional de E, né? Quer dizer, a onda se propaga, né? A gente teria uma relação de frequência e vetor de onda através das equações, não. Rotacional de E é igual a menos dBdt. Então, o dBdt vai me dar a frequência quando eu derivo em relação ao tempo. E o rotacional, quando eu derivo em relação à posição, eu ganho o kappa. Então, a relação entre ômega e kappa sendo linear no eletromagnetismo por causa das equações de Maxwell. É a relação de dispersão típica
da relatividade especial. Mas na mecânica newtoniana, a relação entre energia e momento não é igual a uma partícula, não é que se uma partícula tem massa de repouso, a relação entre energia e momento é essa aqui, ela não é linear. Só se a partícula tiver massa de repouso zero, é igual a PC. Mas se a partícula não tiver massa de repouso zero, a relação entre energia e momento é essa aqui. Então, agora, quadrática. Se eu tiver um fóton com uma relação de dispersão, sim, tipo aquelas que se colocou, ele tem massa de repouso zero. Certo. Por definição, né? Sim. Mas de repente você botou dentro de uma teoria lá que está estudando uma relação de dispersão com outra, isso, que aparece em termos similar ao da massa. Daí seria, você teria um termo de massa. Se essa relação aqui estiver descrevendo alguma versão possível do eletromagnetismo, estaria descrevendo um fóton massivo, porque se o momento é zero, está no referencial de repouso, a energia é zero. Mas digamos, esse fóton massivo, ele será que seria uma massa newtoniana, no sentido inercial, ou seria um outro sentido de massa? Essa massa aí depende, essa massa certamente seria uma massa inercial. Essa massa que está ligada aí, se você tem a massa que você está lendo na relação entre energia e momento é a massa inercial. Professor, o que determina essas relações? É a partícula e o meio? São as equações de onda que descrevem aquele certo fenômeno. Por exemplo, imagina que você tem uma onda, né? Imagina que você tenha uma onda que tenha essa, vamos dizer que você tem uma equação de ondas, algo do tipo. Você tem assim, 1 sobre V2, V2 dP2, derivada temporal segunda, menos derivada espacial segunda. Se isso aqui for se esse objeto aqui satisfaz a essa equação, isso aqui é uma equação de onda. Se esse objeto aqui satisfaz a essa equação, eu vou ver essa equação aqui, eu vejo que ela tem soluções de tipo seno de Kx menos ômega t. Então, se eu colocar aqui, eu vejo que qualquer função f de x menos vt satisfaz imediatamente a essa equação. Se eu pegar uma função genérica de x menos vt e colocar aqui, usando a regra da cadeia, eu vejo que isso aqui, atuando nisso, dá sempre zero. Então, qualquer função desse tipo é a solução dessa equação de onda. Se você pegar em particular uma solução oscilatória, por exemplo, seno de x menos vt, vamos dizer que você pega essa solução. Isso aqui, automaticamente, é a solução dessa equação. Então, você pode pegar você pega essa equação aqui, vai me dizer o que se eu coloco. Essa equação aqui, né, se eu colocar esse objeto aqui nessa solução, vai ser a solução. Agora, automaticamente, isso aqui me fixa, você se vê aqui, essa velocidade de propagação. Por isso que, ao colocar aqui, derivar 2 vezes isso em relação a t, derivar 2 vezes isso em relação a x, isso menos isso dá zero, isso aqui é a solução. Agora, imagine se eu colocasse uma solução do tipo seno de kx menos ômega t. Se eu colocar essa função aqui, eu me pergunto, essa função aqui é automaticamente solução dessa equação? Então, vamos aplicar. Como é que eu tiro a derivada segunda dessa função? No tempo. Se eu derivar uma vez em relação ao tempo, vai me produzir menos ômega cosseno disso aqui. Aí, quando eu derivar o cosseno de novo em relação ao t, vai dar menos seno, mas vai aparecer de novo menos ômega. Então, vai ficar um ômega 2. Então, quando eu derivar a primeira vez, me aparece menos ômega cosseno de kx menos ômega t. Quando eu derivar uma outra vez em relação ao tempo, vai aparecer de novo menos ômega. Mas a derivada do cosseno é menos seno. Então vai aparecer aqui menos seno de kx menos ômega t. Então isso aqui é esse objeto aqui tendo 2 derivadas temporais. Vamos dividir isso aqui por V2. Então estou fazendo esse termo aqui. Então isso aqui é 1 sobre V2, V2, dT2. Agora vamos tirar a derivada espacial 2 vezes. Quando eu derivar isso aqui em relação a x, eu vou produzir k cosseno de kx menos ômega t. Quando eu derivar de novo em relação a x, eu vou produzir o derivado de cosseno é menos seno. Então vai ficar um menos k2 seno de kx menos ômega t. Então esse segundo termo vai produzir mais k2
eu posso fatorar isso aqui. Isso aqui é igual a zero. Como essa função aqui é oscilante, um tempo arbitrário que um tempo arbitrário, uma posição arbitrária chega, isso aqui não necessariamente é zero, então para que isso aqui seja sempre zero, como isso aqui nunca é, isso aqui só é zero em alguns casos especiais, como isso aqui em geral não é zero, para isso aqui ser sempre zero, eu preciso que aquele coeficiente seja zero. Então eu teria que menos ômega 2 sobre V2 mais K2 é igual a zero. Então eu teria que K2, né, seria ômega 2 sobre V2, ou seja, ômega igual a kappa V. É assim que sai a relação de dispersão. A relação de dispersão sai quando você coloca a tua solução de onda na equação de onda que você tem. Suponhamos que eu não tivesse essa equação de onda. Suponhamos que eu tivesse uma equação desse tipo. Quer dizer, eu tenho um fenômeno ondulatório. Sim, tem um fenômeno ondulatório. Mas qual é a equação que governa a propagação dessa onda? Eu tenho que fosse uma equação assim. Alfa V2 dV2 mais beta ddt menos gama d4 dx4. Vamos dizer que eu tenho um objeto, não sei, estou viajando, né, alto. Quando eu peço uma equação desse tipo, eu já tenho um objeto, uma função, um psi, que satisfaz essa equação. Será que eu teria uma solução que... vamos botar aqui, quero deixa eu modificar aqui, vou botar DDT, vou botar um D2 dx2. Mais D2 dx2, mais vamos ver essa aqui. Então, será que um objeto desse tipo, se eu propuser uma solução tipo propagatória desse tipo, seno de kx menos ômega t, será que tem chance desse objeto satisfazer essa equação? Isso aqui é uma solução propagatória, todo mundo sabe que uma função de kx menos ômega t é sempre alguma coisa que está se propagando para a direita, né, com uma velocidade ômega sobre k. Então vamos pensar, será que isso aqui é a solução daquela equação? Então vamos lá, eu derivo duas vezes em relação ao tempo. Então a derivada primeira do seno é um cosseno, a derivada segunda do cosseno é um menos seno. Então derivando duas vezes, aparece um seno e vai aparecer um ômega 2. Então, esse A é constante, para todo mundo não vai ser importante. Então, basicamente vai aparecer um alfa ômega 2. Não estou colocando os sinais, não, estou colocando só a fórmula. Vai aparecer derivando. Então, derivando uma vez em relação ao tempo, aparece menos ômega. Derivando outra vez em relação ao tempo, aparece outro menos ômega, mas a derivada do cosseno é um menos seno. Então, deve aparecer um menos alfa ômega 2. Quando eu derivar isso aqui em relação a x, vai aparecer kappa cosseno de kx. Quando eu derivar de novo em relação a x, vai aparecer menos K2 seno de kx. Então vai aparecer aqui menos beta K2. Quando eu derivar 4 vezes, vai aparecer, derivada primeira do seno é cosseno. Depois cosseno, então derivei uma vez, fica cosseno. Derivei 2 vezes, fica menos seno. Derivei 3 vezes, fica menos cosseno. Derivei 4 vezes, fica mais seno. Então no final do dia aparece um seno. Isso aqui vai aparecer K4. E tudo isso, então, vezes seno de kx menos ômega t igual a zero. Como seno de kx menos ômega t não é sempre zero, ele tem que ser zero isso. Então eu fixo aqui a relação de dispersão. Minha relação de dispersão seria alfa, jogo isso aqui para cá e para cá. Isso aqui, né? Então eu teria aqui ômega 2. Teria ômega 2, então bota aqui menos 1, mais 1. Eu teria ômega 2, seria menos beta sobre alfa, K2, mais gama sobre alfa, K4. Como isso aqui é uma grandeza positiva, seria interessante que essa grandeza aqui nunca ficasse zero, porque se essa grandeza aqui, no total, for negativa, com certo K, né, imagina que essa grandeza aqui, eu teria ômega 2 negativo, então o ômega seria puramente imaginário. Se o ômega é puramente imaginário, ela perde o caráter propagatório. Então, para que isso aqui seja uma boa equação de onda, seria ideal que o beta fosse positivo, fosse negativo, porque aí se o beta e o alfa é positivo, então, se o alfa é positivo, se o beta é negativo e se o gama é positivo, eu tenho certeza que essa grandeza aqui nunca é zero, é sempre maior ou igual a zero. E aí fica tudo ok. Então, se eu propuser uma equação com alfa positivo, com beta negativo e com gama positivo, essa é uma relação de
dispersão. Então, isso está me mostrando que a energia ao quadrado vai depender do momento ao quadrado e do momento à quarta. Então, a relação de dispersão, ela sai da equação de onda específica que você tem. Quando você tem um fenômeno ondulatório, você tem que ler a equação. Aquela equação de onda, ela te dá uma instrução de como você vai relacionar a frequência com o comprimento de onda daquela onda. Porque, no fundo, quem sabe kappa, sabe lambda. Kappa é 2π sobre lambda. Então, aqui vai aparecer 2π ao quadrado sobre lambda ao quadrado. E aqui vai aparecer 2π à quarta sobre lambda à quarta. E ômega é 2π vezes π. Então, aqui aparece 2π ao quadrado vezes π ao quadrado. Então, na verdade, eu sei, se eu souber quem é o comprimento de onda, eu sei quem é a frequência. Se eu souber quem é a frequência, eu sei quem é o comprimento de onda. Então, a relação de dispersão, ela é a relação que te diz qual é a relação entre frequência e comprimento de onda de uma dada onda. Mas você tira essa relação de dispersão pela informação que a equação de onda te dá. Então, dependendo da equação de onda, você tem uma relação de dispersão. Então, você tem que ler a equação de onda. Então, quando você dá a equação de onda, você está dando um fenômeno propagatório. Você está dando uma maneira daquele fenômeno se propagar. De repente, se é calor, é de um jeito, se é som, é de outro, se é onda de luz, é de outro, se é uma onda eletrônica, é de outro. Então, depende da onda. Dependendo da onda, ela tem uma equação. Aquela equação fixa para você. O meio influencia também. O meio influencia, certamente. O meio também influencia. Agora, a relação de dispersão, ela é a grande novidade que uma teoria pode ter. Eu digo o seguinte, vou dizer, a relação P2 igual a P2 mais V2, ela não pode ser novidade, né? Sim, sim. Agora, a relação de dispersão, ela pode ser uma novidade. Claro, você esse vai tipo estar daquele manipulando com a equação de ondas. Está interferindo no fenômeno. E aí ela, vamos dizer, ela é uma coisa assim, que deixa o fenômeno ondulatório um pouquinho aberto. Inclusive a questão de ter velocidade acima da luz. Uma das coisas que você está falando do Recami, que eu acho estranho assim, uma pessoa como ele, que fala de velocidade acima da luz, não tem a relação de dispersão como uma base para o pensamento dele. Porque eu vou dizer, a base do pensamento, sim, é a relação de dispersão. Porque o resto você não pode mexer, né? Se for mexer, vai mexer. Não, mas ele tem, quando ele está estudando velocidades de grupo, supraluminática, ele tem uma velocidade de grupo, ele tem que ter uma relação de dispersão. A base dele não é só a questão de falar tátil. Não, a base é relação de dispersão. E essa é uma questão muito atual. Se vocês olharem a literatura atual da astrofísica, uma das grandes coisas que se faz em astrofísica hoje é buscar fenômenos através, por exemplo, dos raios cósmicos, usando, quer dizer, raios cósmicos, você pode ter uma ideia de como você tem relações de dispersão, vamos dizer assim, na galáxia. Então, hoje em dia, se busca muito, uma questão de pesquisa muito atual, sobretudo que relaciona a astrofísica com a física de partículas, é o estudo de efeitos novos na relação de dispersão de fótons. A relação de dispersão típica de um fóton livre é ômega igual ao módulo de kappa vezes c. Mas quando a gente começa a descobrir relações de dispersão com certas correções, com certas variantes na relação de dispersão do fóton, a pergunta é, talvez os efeitos dessa relação, os efeitos novos, os termos novos que eu estou tendo nessa relação de dispersão, podem ser induzidos por uma física que não é um modelo padrão. Então, hoje em dia, existe uma área de pesquisa muito intensa, que é a gente buscar, vamos dizer assim, efeitos físicos fora do modelo padrão, mas a gente chama de efeitos além do modelo padrão, quer dizer, a gente busca efeitos físicos fora do modelo padrão, analisando relações de dispersão modificadas para o fóton. Então, sobretudo em astrofísica, análise em astrofísica, buscando luz de galáxias distantes e vendo como essa luz chega aqui, o padrão de dispersão dessa luz aqui, ele
pode ser bem diferente, pode ter efeitos muito diferentes daquilo que a teoria maxwelliana nos diria. Então, se o fóton caminhou de lá para cá e mudou a relação de dispersão, pode ser que esses efeitos que a relação de dispersão dele está indicando que são novos, será que esses efeitos não estariam vindo de processos físicos que o modelo padrão não discute? Então, se vocês quiserem ler alguma coisa sobre isso, vocês entrando naquele site que eu já dei para vocês dos arquivos, tem uma série de trabalhos interessantes, né? Tem um cara, um russo, um jovem russo chamado Maxim Postolov, tem feito trabalhos muito interessantes sobre relações de dispersão modificadas para poder buscar uma física fora do modelo padrão, através das relações de dispersão. O foco é o Maxim Postolov, tem Myers, eu não sei o primeiro nome do Myers, mas Postolov e Myers, inclusive eles publicam juntos. Tem um chileno, né, muito interessante, que é o Urrutia, que trabalha no México. Urrutia e o outro, tem um outro chileno. Mas basicamente o Urrutia, ele tem uns trabalhos interessantes, inclusive com outros chilenos aí, Gamboa. Tem um terceiro aqui, também. Então, tem, por exemplo, Gambini e Pulling. Gambini e Pulling, por exemplo, eles estudam relações de dispersão, efeitos de gravitação quântica nas relações de dispersão de fóton. Então, é uma área também interessante. Pode ser que a gente consiga detectar efeitos quânticos da gravitação como variantes, como desvios na relação de dispersão do fóton. Porque imaginar que o fóton, quando está vindo de uma galáxia distante, ele interage gravitacionalmente com outros objetos que podem ter no meio do caminho. Posso ter um grande quasar, um grande pulsar, né? Posso ter um estrela de nêutron, ele pode passar na região dominada por um campo gravitacional muito intenso de uma supernova. Então, essa interação fóton-gráfico, ela pode mexer naquela. Quando o fóton dessa galáxia chega aqui, ele chega com uma relação de dispersão modificada por esses efeitos de interação que o fóton sofreu. Então, uma área interessante hoje em dia é buscar relações de dispersão modificadas por fóton. Porque isso aqui a gente pode, talvez, nessas modificações, a gente pode estar identificando algum efeito de uma nova física. Então, é uma área interessante. Então, tem muitos estudos nessa direção. Claro que tem outros autores que trabalham nessa direção. Também estou dando nome assim, dos que têm feito coisas mais atualmente, têm trabalhado atualmente, mas os trabalhos do Urrutia são muito interessantes. Inclusive, o trabalho do Urrutia, ele tem estudado também efeitos, né, de não linearidade induzidos no eletromagnetismo. Ele consegue obter relações de dispersão que podem estar indicando efeitos de não linearidade devido a alguma física fora do modelo padrão, além do modelo padrão. Tá? Então, é uma área importante. Então, relação de dispersão é uma coisa muito interessante de ser estudada. Claro também que vocês estudaram o eletromagnetismo convencional, quando você manda ondas eletromagnéticas em guias de onda, em cavidades, a propagação dessas ondas eletromagnéticas, a relação de dispersão indica os fenômenos que estão ocorrendo nessa propagação. Agora, a velocidade da luz, acima da velocidade da luz, quer dizer, a velocidade da luz, só para eu dizer uma coisa, que tem a invariância da velocidade da luz e tem a velocidade da luz C. Isso. Então, quer dizer, a questão é sempre manter a invariância da velocidade da luz. É o C ou invariante. Agora, vê se consegue ter uma velocidade superior a C. É uma coisa. Eles conseguem, sim. Uma coisa é você ter, quer dizer, a velocidade da luz é uma invariante. Agora, o fato dela ser invariante significa que ela é um limite máximo de propagação? Essa é uma outra questão. Porque a velocidade da luz é invariante na relatividade, a gente sabe. Os observadores inerciais, entre si, todos eles medem o mesmo valor para C. Então, a luz, né, a velocidade de propagação da luz, ela não é suscetível de modificação pelo movimento relativo entre observadores inerciais. Mas, daí você dizer, não existe velocidade de propagação maior do que C, essa é uma outra história. A relatividade restrita, o que ela diz é que você pode ter velocidade maior do que C, só que você entra em problemas, em conflitos com a causalidade. Agora, por exemplo, a gente tem vários exemplos de experimentos que começaram a ser feitos já na década de 90,
que mostram que em certos sistemas quânticos, né, no processo de tunelamento, que é um processo quântico muito bem conhecido, quando uma onda tunela, ela passa por uma região, atravessando uma região que classicamente seria proibida, né, que é o famoso tunelamento na mecânica quântica, uma partícula, ela pode entrar numa região onde a energia total é menor do que a energia potencial. Geralmente o que a gente tem na mecânica clássica é isso, né? A energia total é mais V. Então, a energia cinética é a energia total menos V. Como a energia cinética é um meio de NV2, é uma coisa sempre positiva, a gente espera que isso aqui seja maior ou igual a zero. Portanto, a energia total tem sempre que ser maior ou igual que a energia potencial. Na mecânica quântica, isso já não é mais respeitado. A partícula pode entrar numa região onde a energia total é menor do que a energia potencial, ou seja, ela, por momentos muito curtos, ela vai perceber uma energia cinética negativa. É isso que a gente chama de tunelamento na mecânica quântica. Esse evento ocorre com uma certa probabilidade. Não é um evento impossível. A gente tem, claro, tem tecnologia hoje muito importante a partir do tunelamento. A própria fotossíntese, né, quando as plantas realizam fotossíntese absorvendo quanta, né, da radiação solar, o processo de fotossíntese que faz a síntese da clorofila, ele é um processo que acontece graças ao tunelamento. Se não houvesse tunelamento, as folhas não seriam verdes, não teria fotossíntese, os vegetais não se alimentariam da luz solar. Então, esse efeito de tunelamento é um efeito bem claro na mecânica quântica. Nesse processo de tunelamento, como se tem tecnologia para detectar tempos muito curtos, esse processo de tunelamento ocorre no intervalo de tempo muito curto, pode ser 10 a menos 16 segundos, 10 a menos 14 segundos. O que se observou é que, no processo de tunelamento, alguns pacotes de onda, nesse processo de tunelamento, eles tunelam com velocidade maior do que a da luz. Então, isso seria uma propagação supraluminal. Na relatividade especial, o que a gente diz é que a velocidade da luz é uma invariante. E, em geral, a gente diz que para as partículas físicas conhecidas, ninguém supera a velocidade da luz. Mas nada impede que certos sinais possam se propagar em condições especiais com velocidade maior do que a da luz. Então, se vocês quiserem ler coisas interessantes sobre bons reviews, sobre como é que está a situação, o professor foi aqui essa semana, inclusive, eu até mandei o e-mail para vocês, quem quiser esse livro, né, está lá convidado, é o professor Erasmo Bretano. Então, ele tem um trabalho muito interessante nessa direção, de estudar supraluminalidade, fenômenos que se propagam de velocidade maior que a luz. Quais são as condições, quais são os experimentos? Ele deu exemplo de vários experimentos que têm sido feitos, que mostram, né, evidenciam, né, velocidades de grupo, pacotes de onda que se propagam com velocidade supraluminal. Esses pacotes de ondas são todos feitos de fótons. É feito de fótons, Agora, só uma última pergunta, José. Um dia você estava mostrando para nós a mecânica quântica, onda-partícula. O conceito de campo, para existir o conceito de campo, foi fundamental ter essa dualidade onda-partícula ou não? Acredito que sim, porque o conceito de campo está muito ligado ao conceito de uma equação de onda. Então, quando você desmaterializa a partícula, diz que a partícula vira, você descreve a partícula agora como uma onda, ou seja, a partícula deixa de ser localizada no topo elétrico, aquele ponto. O elétron, ele se dissolve, né? Na visão da mecânica quântica, ele passa a ser uma onda que se espalha no espaço. Essa onda é governada por uma equação de onda. Como ela é uma coisa que está espalhada, é uma perturbação espalhada no espaço, a descrição de campos é super adequada. E a formulação, quer dizer, quando a gente usa a teoria de campo, não estou dizendo que a teoria de campo é uma verdade absoluta. Você pode fazer física sem teoria de campo? Pode. Mas é uma descrição, é um approach muito adequado para descrever nessa visão de dualidade, em que a partícula perde o caráter de partícula e passa a ser identificada como uma onda. Sendo uma onda, ela está espalhada, tem uma perturbação espalhada no espaço, mesmo que bem localizada, mas está espalhada no espaço. Então, seria muito interessante descrever isso por um campo que se distribui no espaço. Então, a versão, quer dizer, do momento que você tem o princípio da dualidade na mecânica quântica, você está a um passo de introduzir a visão do campo quântico para descrever o quântico. Mas pode dizer que o grupo de Lorentz e o onda-partícula são as pessoas... Sim, são ingredientes muito fundamentais para a teoria quântica de campo. Tá? A relatividade, porque a gente está falando de campos relativistas, e a dualidade onda-partícula, porque quando você desmaterializa a partícula e diz que ela passa a ser uma onda,
ela é uma coisa que se espalha no espaço, a melhor coisa para você descrever uma perturbação espalhada no espaço é o conceito de onda. É o conceito de campo, perdão. A ideia de campo é justamente uma perturbação que se instaura no espaço por alguma razão, né? Tem alguma fonte que gera aquela perturbação, pode ser um pulsar lá, uma estrela de nêutrons que virou uma supernova lá, que se formou, ela emitiu ondas gravitacionais muito intensas, chegou aqui. Mas essa perturbação, né, a ideia de campo é muito adequada. Por muito tempo, na década de 60, se abandonou um pouco a visão, porque a teoria de campo, da teoria Merluzzi, da teoria quântica de campo, começou na década de 20 com Dirac, 1927, Dirac, Jordan, Pauli. Depois, a coisa foi feia, foi pegando ritmo, né? Foi bombando até a década de 60. Na década de 60, por um certo período, as pessoas começaram a ver que a visão de campos não era boa para descrever as interações fortes, nucleares fortes. Então, começaram a buscar uma outra descrição da física de interações fortes que abandonava a teoria quântica de campos, não tinha mais a formulação de campos. Parecia não ser um approach, uma abordagem adequada. Mas depois, no final da década de 60, com a descoberta da liberdade assintótica, nos espalhamentos, né, de elétrons e de neutrinos, prótons e nêutrons, viu-se que, de novo, podia seguir a ideia da liberdade assintótica, ela era perfeitamente bem descrita dentro da abordagem da teoria quântica de campos. Então, hoje, a gente usa muito a abordagem da teoria quântica de campos como sendo um approach, né, muito, vamos dizer assim, muito sistemático para descrever a física de partículas. Mas não necessariamente eu posso fazer física de partículas sem teoria de campo? Posso, mas é muito mais difícil e muito mais impreciso. Como na matéria condensada. Também posso usar a teoria de campos na matéria condensada? Posso. Será que eu só com mecânica quântica me garanto a matéria condensada? Ou eu preciso de uma visão de campo? Sabe que eu não preciso de uma visão de campo. Se eu só soubesse mecânica quântica, eu não ia entender uma série de fenômenos em física da matéria condensada. Claro que é uma teoria de campo não relativística, mas é uma teoria de campo. O campo não precisa ser necessariamente relativístico. Ele pode ou não ser relativístico, mas ele é um campo. Ele sabe, por exemplo, o campo de uma cordinha, né? Se você imaginar que uma cordinha gera um campo, né? É uma propagação que vai. O campo não é relativístico, se propaga pela velocidade que eu faço ele ter, né? Mas é um campo que se propaga no espaço. Então, a ideia de campo, seja relativística ou não relativística, ela é muito oportuna para descrever uma série de fenômenos. Agora, em física de partículas, talvez, por que a gente associa muito, quando você fala de física de partículas, a gente sempre está ligado à teoria de campos, que é uma abordagem. Talvez seja a melhor abordagem. Então, desde a década de 20, quando se instaurou a teoria quântica de campo, né, aquele primeiro trabalho de Dirac sobre quantizão do campo eletromagnético, já ali se estava tentando conhecer as partículas que se estavam conhecendo naquela época. Quando Dirac escreveu o paper em 27, só se conhecia o elétron, só se conhecia o pósitron, o próton e o fóton. Então, eu tinha 3 partículas consideradas elementares que eu queria ver se eu podia descrever pela visão de campos. Então, foi por isso que Dirac introduziu a quantização do campo eletromagnético. Essa visão se mostrou muito útil para fazer previsões interessantes depois sobre outros fenômenos. Então, a abordagem de campo, eu diria que o fato de você ter a dualidade onda-partícula, quando você diz que a partícula ganha uma natureza ondulatória, essa natureza ondulatória é muito propícia de ser descrita por campo. Por isso que aí a gente adota a formulação de campo. Mas é bom lembrar para vocês que no curso da história, por 8 anos, basicamente de 61 até 68, 69, praticamente desses 8 anos, foi um período em que houve um grande abandono da teoria quântica de campo. Algumas pessoas ficaram. Teve gente que não abandonou o barco. Dirac não abandonou o barco, Salomão não abandonou o barco, Wagner não abandonou o barco, mas teve muita gente que saiu desse barco. Não, a teoria de campos falha para descrever a interação forte. Ela é boa para descrever o eletromagnetismo, ela é boa talvez para descrever a interação fraca, ela é boa para descrever a gravitação, mas ela falha para a interação forte. Pensou-se isso por 8 anos. Com os experimentos do final da década de 60 sobre o chamado Deep Inelastic Scattering, né, que revelou uma propriedade muito interessante no mundo da física de interações fortes, que é a liberdade assintótica, não se conseguiu conciliar esse fato experimental da liberdade assintótica com outra abordagem que não fosse a teoria quântica. E aí a teoria de campo saiu de novo da barra de ferramenta e foi maximizada
Então tem sido usada até hoje. Mas não significa que ela seja a verdade mais absoluta. Pode ser que a gente encontre daqui a pouco approaches, mas tem gente que, por exemplo, tenta descrever a gravitação quântica. Não dá para se descrever a gravitação quântica por uma teoria quântica de campo. Tem fileiras de pessoas que hoje trabalham nessa direção. Então, trabalha-se com gravitação quântica, mas fora da visão de campo, deformando álgebras, fazendo um approach mais axiomático. Aí tem várias abordagens, mas não significa que todos os fenômenos ligados às interações fundamentais possam também ser escritos pela teoria quântica de campo. A gente está um pouco na inércia. Dá certo, tem dado certo, a gente se viciou. Mas pode ser que realmente a gente chegue em momentos, assim, em regiões da natureza, onde a abordagem da teoria quântica de campo pode ser pode falhar. E aí pode ser que depois, lá na frente, ela volte ao seu dado. Foi o caso da interação forte. Por 8 anos, pessoas muito conhecidas, pessoas importantes, grandes cabeças da física, acharam, não, falha, acabou a teoria de campo, a teoria quântica de campo não serve para interação forte. E desenvolveram um approach novo. Quer dizer, o pessoal disse que não seguia, mas desenvolveu um approach alternativo, então chamado approach da eletricidade da matriz S. Então, houve muito tempo, se vocês olharem a década de 60, vocês vão ver uma série de trabalhos usando uma terminologia chamada bootstrap. Bootstrap seria os laços da bota, né? E você usa um approach, um nickname, né, porque deu para esse approach, que é o approach da matriz S, que era uma forma alternativa de descrever interação forte sem o uso da teoria quântica de campo. Aí a tua pergunta é nesse sentido, né? Eu diria que é muito propício usar a teoria quântica de campos quando a gente passa para essa visão ondulatória da partícula. Professor, Foi? o que é esse fenômeno de liberdade assintótica? O fenômeno de liberdade assintótica significa que nas interações fortes, os quarks, quanto mais próximos eles se encontram, quer dizer, assintoticamente a distância deles vai tendendo a zero, eles ficam mais e mais livres. A interação diminui com a distância. Normalmente o senso comum diz, quanto mais próximos os objetos estão, mais eles interagem. E quanto mais longe eles estão, menos eles interagem. A tendência é a partícula se afastando uma da outra, elas ficarem livres. A liberdade assintótica ela vai na direção contrária. Quanto mais próximos os objetos estão, menos e menos intensa é a interação entre eles. E, por outro lado, a gente tem o que se chama confinamento. À medida que eu tento afastar os quarks, quanto mais distantes eles estão, mais eles interagem. Isso é o confinamento. E a liberdade assintótica é o oposto. Quanto mais próximos eles estão, menos eles interagem. Tá? E aí, ninguém conseguiu explicar isso, a não ser a teoria quântica de campo. A teoria quântica de campo ela tem um setor que a gente chama de teoria de Young-Mills. As teorias de Young-Mills elas são capazes de dar liberdade assintótica. Elas têm um regime em que os objetos estão muito próximos, eles interagem muito pouco. Então, foi por isso que houve uma reabilitação da teoria quântica de campo. Bom, vamos voltar aqui para a gente poder fazer um intervalo agora. Se eu vou agora para a região dos raios X. Então, por exemplo, se eu pego focos de raio X, a frequência típica, característica dos raios X é na faixa de 10 a 17, 10 a 18, né? 10 a 17, até 10 a... Na verdade, 10 a 16, já tem uma confluência entre a ultravioleta e raio X aí, essas regiões são bem definidas, né? 10 a 16, 10 a 18 Hz. Então, aqui nós estamos falando de focos de raio X, né? Focos de raio X, então, a energia característica dele vai ser HI, passando para elétrons volts, né? A gente tem 10 a menos 15, vamos dizer, 10 a menos 15 vezes 10 a 17. Vamos botar ali no meio, 10 a 17. Já daria 10 a 2 elétrons volts. 10 a 2 elétrons volts seria seria 100 elétrons volts, né? Então, ó, vocês já vendo que é uma energia muito acima da energia atômica, que é na faixa de 10 elétrons volts. Então, essas são energias atípicas de núcleo. Então, o raio-x está muito ligado também à emissão nuclear. Se eu pegar agora a radiação eletromagnética, que são os chamados raios gama, que são frequências acima de 10 a 19 Hz, 10 a 19, 10 a 20, 10 a 22, se eu pegar, por exemplo, nessa região, vamos dizer, um raio gama intenso, se eu pegar um raio gama, vamos dizer, com uma frequência típica de 10 a 22 Hz, vamos dizer que eu pegasse um raio gama nessa, por 10 a 23 Hz, qual seria a energia típica desse raio gama? Seria 10 a 23, 10 a menos 15, 10 a 8. 10 a 8 elétrons-volts seria praticamente 10 a 8 elétrons-volts, são 10 a 2 metros. Né?
Porque o médio são 10 a 6, 10 a 6 vezes 10 a 2 dá 10 a 8, 100 médios, né? Então os raios gama já têm energia muito intensa. Então são energias, né, de interação nuclear, que já está muito acima da energia da escala. A energia atômica é 10 elétrons? A energia atômica é na faixa dos 10, na faixa dos 10 até 100, pode até colocar até na faixa dos elétron-volts, acima de 10. A energia do átomo de hidrogênio, a energia típica de ligação do átomo de hidrogênio é 13,6 elétrons-volts. Então, esse é o átomo mais simples. Depois, se você tiver átomos maiores também, os elétrons mais afastados, eles às vezes estão muito blindados, porque você tem um núcleo atômico que pode ser muito cheio de prótons, que poderia atrair muito elétrons. Mas tem muitos elétrons nas camadas que também repetem. Então, as energias atômicas ficam na faixa dos 10 até 100 elétrons-volts, na faixa dos elétrons-volts. Depois, quando você entra na faixa do keV, você também pode dizer até keV. Quando você sai na faixa do keV, já tem energia nuclear. Então, por exemplo, raios gama estão muito ligados a processos nucleares. Esses átomos radioativos, né, eles são muito perigosos, né, porque a radioatividade está muito ligada à emissão gama, que é a alta parte do espectro. E raio gama ele destrói, ele desintegra mesmo. O raio-x já é perigoso, o raio gama. Então quando vocês falam desses raios cósmicos ultraenergéticos, né, a gente está falando aí de fótons com frequência, né, raios cósmicos ultraenergéticos, a gente tem fótons na faixa de 10 a 22 elétrons-volts. 10 a 22 elétrons-volts significa que eu teria frequências de 10 a 37 Hz. Se eu colocar 10 a 37 Hz, Hertz é 1 sobre segundo, 10 a 37 vezes 10 a menos 15, 10 a 22. Então, a gente consegue perceber, né, a radiação. Os raios cósmicos, a gente tem objetos que chegam com energia na faixa de 10 a 22 elétrons-volts. Mas não é um natural, quanto mais energia tiver o fóton, acreditar que eles se auto-interagem? Poderia ser, pode ser. Você tem frequências muito altas, quando você tem frequências muito altas, certamente, porque esses fótons, vamos dizer assim, eles chegam difusos, né? Mas se você pegar um gás denso, com muitos fótons, com frequência na faixa, dessa faixa, certamente tem alta interação. Realmente tem efeitos não lineares. Falar, esse fóton que vem daqui, vem dali, o fóton aqui na Terra quase não interage, né? Quer dizer, então ele está acostumado com fóton que não interage. Não auto-interage, interage só com as cargas, né? Mas não auto-interage. Mas aí a gente sabe, hoje em dia é uma área de pesquisa muito importante também, encontrar essas extensões do eletromagnetismo, buscar efeitos de não linearidade nas equações de Marx. Então, a França, agora, no ano passado, lançou um edital interessante, né, da comunidade científica da França, que era a apresentação de projetos que pudessem detectar efeitos não lineares na teoria eletromagnética. Sobretudo efeitos usando as plataformas de observação, os satélites de observação. Observar não linearidade do eletromagnetismo numa física celestial, não numa física terrestre, porque talvez são laboratórios muito difíceis, mas, por exemplo, usando, né, dados da astrofísica, usando essas plataformas de observação, Planck, esses grandes observatórios agora que estão no espaço, usando as facilidades que eles oferecem para tentar ver se a gente consegue encontrar desvios, né, sobretudo da equação da lei de Ampère-Maxwell, em presença de campos magnéticos muito fortes. A gente pode dar, claro, o campo magnético extragaláctico é fraco. O campo magnético em geral, o campo magnético do universo é baixo, na faixa de 10 a menos 5 Gauss, que é muito pequeno. Agora, o campo magnético de uma estrela, a proximidade de uma estrela, o campo magnético pode ser muito intenso, magnetar-se de 10 a 8 Tesla, 10 a 10 Tesla, 10 a 2 Tesla. São campos magnéticos muito intensos. O campo magnético típico da Terra é 0,25 Gauss, que é 10 a menos 4 Tesla. Um Tesla, um Gauss, são 10 a menos 4 Tesla. Então, o campo magnético da Terra é fraco. Mas no laboratório, você pode produzir campo magnético intenso 10 Tesla, 20 Tesla. No LHC, o campo magnético típico do LHC é 10 Tesla. Agora, em regiões extragalácticas, o campo magnético extragaláctico é a faixa de 10 a menos 5 Gauss, é baixíssimo. Mas nas vizinhanças de estruturas astrofísicas muito fortes, como estrelas de nêutrons, magnetar, pulsares, a gente tem campo magnético muito intenso, 10 a 8 Tesla, 10 a... E aí você pode detectar efeitos não lineares na eletromagnetismo.
Então, só para fechar essa aula, então, a gente está se valendo da relação de dualidade, partícula-onda, onda-partícula, para começar a perceber como é que eu vou dar o tratamento quântico de uma partícula. Então, a nossa ideia é que o que é a partícula quântica para nós, né? A partícula na descrição quântica, ela vai ser desmaterializada sob a forma de uma onda. Então, na mecânica quântica, a gente vai descrever a partícula por meio de uma onda. E essa onda é o que é descrita por uma grandeza, onda, que a gente chama de função de onda. Quer dizer, a grandeza matemática que descreve essa onda é a chamada função de onda, mais popularmente representada pelo psi. Psi de Px, né? Então é uma onda, a partícula vai ser descrita por uma onda, né? E essa onda é associada a uma perturbação, que é o psi de Px. Né? Não é uma onda eletromagnética, não é um campo eletromagnético, mas é uma onda que, na mecânica quântica, se eu não vou abordar, tem descrição de um campo de probabilidade, é uma descrição probabilística. Esse objeto aqui, o quadrado desse objeto aqui, o módulo ao quadrado desse objeto, esse objeto é complexo, o quadrado